Papo de Balcão Podcast. Conversas com quem vive a realidade do mundo empreendedor e a fascinante indústria de materiais de construção. Venha fazer parte dessa conversa você também. Situada em Alvorada e atuando no ramo plástico, a X10 é especializada na produção de forros de PVC. Oferecendo qualidade e inovação, dispõe de uma ampla variedade de produtos na linha tradicional e de decorados. Com experiência de mercado e agilidade na entrega, nos orgulhamos em construir relacionamentos sólidos com os nossos clientes. Obrigado, cliente amigo, por escolher a X10. Dedicação em todos os momentos, muito trabalho, principalmente em equipe, ousadia em desenvolvimento de produtos, crescimento não só como empresa, mas principalmente em pessoas. O grande sucesso de crescimento da Angiogreen nessas 4 décadas foi acreditar em investimento contínuos, com equipamentos especializados em impressão, produtos diferenciados e principalmente em pessoas. A nossa fonte de inspiração definitivamente são os nossos clientes. O mercado nos dá sinais que a Angiogreen se tornou uma das grandes referências no segmento de revestimento para pisos e paredes no Brasil. Quando falamos em tecnologia, inovação e principalmente design, a assinatura Angiogreen aparece de forma muito relevante. Hoje podemos afirmar que não temos clientes, mas sim parceiros de negócios. Inovação, diferencial e percepção do mercado. Nossos produtos estão presentes em 3 continentes. Exportamos para todos os países do continente americano e temos operações na África e na Europa também. Temos orgulho em dizer que mais de 40% dos nossos produtos são comercializados em outros países e mais orgulho ainda em dizer que estamos crescendo a cada dia. Valorização, respeito e confiança em nossos colaboradores. Trabalhamos continuamente na busca da evolução, não só em revestimentos, mas na dedicação aos nossos colaboradores através de treinamentos, cursos de gestão e segurança no trabalho. Nosso maior patrimônio são as pessoas que fazem parte da Angiogreen e o compromisso que temos com elas. Hoje, tenho orgulho de dizer que realmente crescemos em conhecimento, em tecnologia e prestígio. São 40 anos de dedicação e respeito para estar aqui hoje e agradecer a você, cliente. Nossa maior inspiração é continuarmos a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Somos uma ferramenta que ajuda lojistas de casa e construção a se transformarem em empresas capazes de vender pela internet. Nós temos ferramentas específicas e exclusivas para esse segmento. Imagina você, aí na sua loja, cadastrando seus produtos para vender pela internet. Você vai ter que pegar um por um dos produtos, tirar foto, tirar medida, tirar peso, ajustar o título, porque eu sei que aí no seu sistema você tem o título com palavras abreviadas, coisas desse tipo que não funcionam bem para vender pela internet. Para você cadastrar cada um desses produtos um por um, você vai levar um tempo enorme. E uma das nossas ferramentas tem um banco de dados com mais de 40 mil produtos prontos para você conectar o seu produto com o nosso e deixar o seu produto pronto para venda, com imagem, descrição, título, peso, medida, tudo prontinho para que você ganhe tempo. Com a gente, em uma semana você consegue cadastrar um monte de produtos e já começar a ver a venda acontecer no seu e-commerce. Segundo ponto, nós buscamos, consolidamos e lhe entregamos parcerias que fazem a sua empresa ganhar tempo, ganhar crescimento rápido. Nós já temos transportadoras parceiras e consolidadas que quando você contrata a nossa empresa, a gente já intermedia o contrato com essa transportadora e você já arranca vendendo com preço muito mais barato. Terceiro ponto,
ao trabalhar conosco, você conta com inteligência e expertise de mercado. Então a gente entende do seu negócio, entende como ajudar você e consegue, junto com você, a definir estratégias, posicionar preço, trabalhar formas para você se diferenciar. Importante também falar o que nós não somos. Nós não somos uma agência de marketing e nós não somos uma plataforma comum de loja virtual ou de marketplace. É importante trazer essa informação para você, para que você entenda que nós trabalhamos e geramos muito mais conhecimento e muito mais ferramentas e outras coisas que têm potencial para fazer o seu negócio crescer, que essas outras empresas como agências e plataformas não conseguem entregar. Se você entende que o futuro da sua empresa precisa também de uma loja virtual, precisa ser capaz de vender para mais longe, entre em contato conosco, vamos conversar e lhe explicar tudo sobre como nós trabalhamos e como isso é possível. Papo de Balcão Podcast. Conversas com quem vive a realidade do mundo empreendedor e a fascinante indústria de materiais de construção. Venha fazer parte dessa conversa você também. Boa noite, estamos iniciando mais um episódio do podcast Papo de Balcão. Sou Sabrina Cunha e divido a mesa com meu sócio, Michael Anchal. Olá pessoal, boa noite. Então eu sou o Michael Anchal e é com muita alegria que estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Papo de Balcão. E a gente tem novidades hoje, né? Sim. Primeiro a gente tem que dar boas-vindas para o nosso novo patrocinador. A gente está muito feliz com esse novo patrocínio, né? Sim. Faz total sentido. E a gente vai apresentar eles aqui hoje, né? Estamos iniciando uma parceria com a Tintas Killing, né? Pintou Killing, pintou Tinta Gaúcha, né? Isso aí. Então, aí estão entrando com força junto com esse novo patrocinador. E esse programa também tem o patrocínio da X10 Forro de PVC, Angelgrese e Angeltec, E-Loja 360, Tintas Killing, Indústria T-Docs, Brasil Esquadrias e o apoio da Rede Alternativa e BISC Laboratório Criativo. Isso aí. Então, Michael, hoje a gente vai gravar um episódio aqui que a gente está ansioso há muito tempo. Há muito tempo, Eu acho que quase desde o início que a gente começou esse projeto, a gente espera por esse dia de poder receber esse ilustre convidado, né? É isso aí. E aí a gente já começa a receber até perguntas ali no Instagram, né? Sim. Muitos lojistas ali me chamando, vocês acertaram, né? E o nosso tema hoje é gestão financeira de loja de material de construção, né? É um assunto que dá bastante barganha, né? É polêmico, né? Quando a gente senta para conversar, cada um tem uma receita, mas ninguém sabe correto o que tá fazendo, né? O negócio é a experiência só, né? Exato. A gente tem o feeling do negócio, mas no como organizar, às vezes a gente não sabe, né? É que eu acho que a gente ainda tá no momento em que as pessoas têm medo do financeiro. Parece que olhar para o financeiro acaba fazendo com que ele não fique tão bem assim. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa fazer. É olhar para o financeiro para que a gente possa ajustar, deixar redondo e aí sim bombar, né? Isso aí. Porque com uma empresa organizada financeiramente, ninguém consegue ir contra, assim, né? O sucesso é certo. Só sucesso. E o nosso ilustre convidado é consultor especialista em varejo de material de construção. Seja bem-vindo, Sidney Lasta. Olá, Maicon. Olá, Sabrina. Muito obrigado pela receptividade, muito obrigado pelo convite. Será um prazer enorme aqui a gente conversar sobre gestão financeira de loja de materiais de construção. Não tem receita pronta não, cada um do seu modo, e existem as boas práticas que a gente pode compartilhar, que a gente vê aí por esse Brasilzão sobre gestão de loja de materiais de construção. Vamos estar compartilhando aqui. Estou muito feliz em fazer parte dessa história, né, do podcast Papo de Balcão. Para quem veio do balcão do varejo de materiais de construção, é muito legal o nome que vocês atribuíram a esse programa, que leva conhecimento, leva informação ao varejista de materiais de construção, como a gente estava falando. É um segmento que muitas vezes é deixado de lado pela mídia, deixado de lado muitas vezes pelas informações que é chegada até a gente. Então é importante que a gente leve essa mensagem ao nosso querido lojista de materiais de construção que nos ouve. Eu acho bem legal. E mais do que isso, eu acho bacana o fato de tu
trabalhar também nichado para o material de construção, porque a gente sabe que tem muita gente que fala a respeito de vários assuntos, financeiro, comercial, mas quando a gente pode falar com alguém que entende exatamente daquilo que a gente está falando, exatamente a nossa língua, como engrandece e como dá credibilidade para o lojista, né? Para ele poder fazer diferente, para ele se encorajar, talvez, que não tenha tido até esse presente momento, né? A iniciativa de ver de verdade como é que funciona essa questão, né? Financeira, especialmente, né? Perfeito. Falando a linguagem do nosso segmento do material de construção. É verdade. Vou para a primeira pergunta, e essa pergunta é polêmica. Por que é tão comum eu, nas minhas rodas assim, de conversa, escutar dos lojistas que quando a loja era pequena ele tinha dinheiro, e aí agora a loja dele cresceu, vende mais e ele não tem dinheiro, ele não viu o dinheiro dentro do caixa? Por que isso é tão normal, assim, tão comum de se escutar dos lojistas? Figurinha carimbada, essa pergunta é uma das que mais a gente encontra por aí, a gente que tem mídia digital, que a gente acessa muita loja, muito lojista, de fato, são perguntas que chegam até a gente que muitas vezes são figurinha carimbada. Essa é uma pergunta que justamente a gente tem que interpretar primeiro olhando a característica do mercado de materiais de construção. Hoje, 67% do número de lojas de materiais de construção são lojas que faturam até R$150 mil. Ou seja, é o dono da loja, mais a sua esposa, um filho, mais um motorista, mais um vendedor. São lá 4 pessoas no máximo. 3 ou 4 pessoas. É justamente aquele lojista que começou ali. Tem aqueles que começam e passam desses 150 mil e vão para frente. E tem aquele que vai ficar eternamente nos 150 mil. Não tem nada de errado. É isso que ele quer. Ele quer tirar um valor ali mínimo de prolabore, enfim, para ele sobreviver. Tá tudo certo. Então, 67% do número de lojas são essas com até 4 funcionários que faturam até R$150 mil. E o grande desafio, R$150 mil mensal, o grande desafio das lojas crescerem, e aí é onde que trava muitas vezes o crescimento, e é onde que vem a primeira pergunta que você fala do capital de giro. Por que muitas vezes eu vejo dinheiro quando eu faturo 100 mil, quando eu faturo 500 já não vejo mais? Justamente o desafio do segmento de materiais de construção, que a gente entende, ser predador de capital de giro. O que é um segmento predador de capital de giro? Quanto mais você vende, quanto mais você cresce, se você não tiver essa gestão do capital de giro, você justamente vai ter uma situação que cada vez que você vende, mais dinheiro você vai ter que colocar na operação. E é natural, quando você vai crescer, você vai ter que colocar dinheiro na operação. E eu estou falando dinheiro na operação, não é comprar mais caminhão, aumentar o depósito, isso também, isso é normal. Mas tirando isso, quando a gente fala em gestão de lojas de materiais de construção, quando a gente sai de um faturamento de 100 mil para 200, 300, 400 mil, a gente tem aí o que a gente chama do ciclo financeiro da loja, que é o tempo de você colocar R$1 na tua operação e voltar esse R$1 com mais alguma coisa de resultado. E dentro do segmento materiais de construção, pelos estudos que a gente tem, o segmento é um segmento que leva mais ou menos, se bem administrado, 90 dias para você colocar esse dinheiro na tua operação e retornar esse dinheiro para o teu caixa com o resultado. São 90 dias. Então, olha bem. Se eu tenho aí uma loja que fatura R$100 mil e um ciclo financeiro de 90 dias, se bem administrados, eu tenho uma necessidade de capital de giro para fazer esse fluxo funcionar. Agora, se eu estou vendendo 200, 300, 400 mil, eu cresço, automaticamente isso aumenta a necessidade do capital de giro. E aí o resultado que o lojista está tendo nesse aumento de venda, de crescimento, muitas vezes ele não é compatível com a necessidade do capital de giro. Ou seja, ele cresceu de 150 para 200, o lucro que ele gerou não foi suficiente para comportar esse capital de giro para ele colocar estoque, para ele financiar o cliente dele no contas a receber, para ele estruturar a frota de caminhão, para ele reformar a estrutura do depósito, enfim. Então, a necessidade do capital de giro, ela vai muito mais rápido que o resultado que ele tem. E aí o que acontece? Quando ele sai de 150 para 300 mil, ele precisa pegar empréstimo no banco, ele precisa fazer aporte, vender um imóvel que ele tinha, ele precisa fazer alguma coisa para colocar dinheiro na operação. Que ele não precisaria se ele tivesse ficado ali vendendo 150, 200 mil, 100 mil, como é o retrato da grande realidade do varejo de materiais de construção. 67% das lojas estão estacionadas ali nesses 150 mil de faturamento. Essa é a realidade e esse é o grande desafio. Quanto maior o crescimento da loja, mais necessidade de capital de giro vai ter e automaticamente ele vai ter que buscar uma fonte de necessidade desse capital de giro. Então essa é a resposta para a pergunta. É a necessidade de capital de giro do crescimento e obviamente o gerenciamento financeiro, o ciclo financeiro. Quanto mais longo,
Eu falo 90 dias aqui, mas eu estou sendo bem conservador, porque a maioria das lojas estende esse ciclo financeiro, não faz gestão de estoque, vende para o cliente, deixa ele pagar quando ele quer, vende para o cliente quando inicia uma obra, o cliente está com 60 dias a obra lá, ele não pagou ainda, e aí é capital que você está investindo na loja. E aí a gestão do estoque muitas vezes compra piso lá, não vendeu, depois compra de novo, aquela coisa toda. Então ele vai inchando o capital de giro através, principalmente de contas a receber e estoque. São as duas fontes sugadoras, predadoras do capital de giro de uma loja de materiais de construção. Depois a gente pode desdobrar um pouco mais sobre esses temas aqui, mas essa é a fonte. O lojista de materiais de construção que cresce, ele tem uma alta necessidade de capital de giro para financiar a operação dele. Então, o lucro que ele tem não é suficiente para somente o lucro financiar o capital de giro necessário para ele crescer. Essa é a grande questão. E também tem toda a questão do planejamento que eu tô pensando enquanto tu tá falando, né? Exemplo, a gente sabe que tem muitas lojas que são pequenas. Aí aconteceu essa situação agora da enchente aqui com a gente, né? Na região que eu atendo, muitos dos meus clientes foram afetados, a maioria. E é assim, eles estão ali com uma venda, vamos supor, 150 mil, que é o que eles estão acostumados a fazer. Aí vem uma situação dessas, como daqui a pouco aconteceu na época da pandemia também, e aí a venda fica muito expressiva, e aí vai lá e triplica uma venda dessas. E eles não têm noção de como fazer, porque, obviamente, não estão preparados para toda essa demanda, né? Exatamente. E aí se torna, na verdade, um grande desafio de administração, que é o momento cresço, né? Porque aí todo mundo sabe que pode um pouco mais, mas ao mesmo tempo não é uma coisa estável de mercado. Mas dá para tu dar aquela girada de chave. Só que aí a falta da disciplina financeira e da coragem de olhar para isso, porque eu também vi um vídeo que eu assisti teu hoje de tarde, a questão desses relatórios, o que é importante de relatório. Porque senão, como a gente não conhece o processo ou ainda é novo, a gente acaba querendo fazer muitas coisas. E aí acaba que não vai pro ponto real ali, pro estratégico, porque precisa, por falta de conhecimento, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que essa questão da situação, da gente ter o desconhecimento dali do capital de giro, de não saber, quando acontece isso de uma forma planejada já não é fácil. Mas tu imagina quando tem acontecido ultimamente que a gente tá num momento de venda ali natural, assim, vendendo mais ou menos a mesma coisa, crescendo normal, e vem uma venda exponencial e muda totalmente a tua realidade, né? Exato, e foi justamente o que aconteceu lá em 2020 a nível de Brasil. Sim. Todo mundo ali não esperava aquele boom que teve uma transmissão, e foi um boom momentâneo, 2 anos mais ou menos ali, algumas lojas talvez um pouco mais, algumas regiões um pouco menos, e aí justamente como você falou, o empresário, e aí ele não estava preparado, a loja não estava preparada, e aí foi, e estrutura, e caminhão, e mais estoque, funcionário, e aquela coisa toda. E aí o grande ponto que o mercado se estabilizou bicando para baixo, que a gente está vendo agora, só que o custo ele subiu, e não é assim, você não consegue, a tua venda cai 10%, você não consegue tirar 10% no outro mês do custo operacional. E aí aquele custo operacional fica lá num valor X, e aí a tua venda caindo, cai 10, cai 5, e aí quando o teu custo operacional que era, por exemplo, 20%, aí já não é mais 20, ele vai para 25, 26. Então a gente vê realidades de lojas bem organizadas, não é mais loja de 150 mil, lojas grandes que estavam lá com uma estrutura de custo grande, que foram aumentando a sua estrutura de custo dado a demanda que tinha, só que chegou um determinado momento que o mercado virou e ela não se deu conta, né, de fato opa, eu preciso fazer um ajuste. E não tem como fazer um ajuste, um cavalo de pau de uma hora para outra. Ah, vou sair, vou demitir 5 funcionários, vou tirar 3 vendedores, vou vender um caminhão. Não tem como fazer isso. Você é empresário, você é luz, você sabe. Não dá para dar um cavalo de pau. Não. Principalmente se o cara já tem um faturamento lá de 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 1,5 milhão. Não tem como fazer isso. E aí ele fica naquela expectativa. E aí mês que vem, será que melhora? E aí mês que vem, será que vem coisa melhor? Porque ele fica assim, vou demitir um vendedor. É tão difícil você contratar, treinar e segurar um vendedor, segurar uma pessoa qualificada, que você fica um pé atrás. Então assim, não é tão simples. Quando eu falo em demitir gente, que é a principal... hoje a principal estrutura de custo hoje de uma loja de material é gente, a estrutura custo com pessoas. Então são 50% da estrutura de custo de uma loja de material é pessoas. Então por isso que o lojista já olha, deixa eu ver se eu posso cortar alguma coisa aqui. E aí ele não enxerga onde fazer isso proporcionalmente com a queda da venda. Dá para cortar uma coisa aqui, uma coisa ali, negociar aqui e tal, mas proporcionalmente ele não consegue fazer. Chega uma hora que não tem mais como enxugar, né? Não tem como enxugar. E aí entra aquilo que você falou, sabendo dos relatórios, tá? Todo lojista
lojista, né, ele precisa... Eu sei que ele olha a venda, todo mundo olha a venda. Quanto vendeu no final do dia? Ele vai lá no relatório, no sistema, aperta o botão, quanto vendeu? Vendeu 50 mil, 30 mil, 20 mil. Isso é do empresário, ele quer saber quanto vendeu. Só que tem um detalhe que ele fica talvez na venda ali, venda por vendedor e tudo mais. Aí tem uma série de relatórios que a gente precisa acompanhar diariamente, mensalmente, trimestralmente, que é justamente acompanhar como é que está a visão financeira da loja. Então, assim, é básico, todo lojista tem que ter lá o DRE. É uma coisa simples, que se você for falar assim aqui, uma coisa muito básica que a gente está falando aqui. Mas eu não estaria falando se não fosse uma coisa tão negligenciada pelo empresário de materiais de construção hoje. Infelizmente, a gente chega em loja que está ali faturando, beirando 1 milhão e às vezes não tem um DRE. Ele vê o relatório de venda, a margem, venda por vendedor, tá tudo certo. E aí ele não sabe a estrutura de custo dele, não sabe segmentar ali as despesas, despesa com pessoal, despesa com administrativo, despesa com comercial e marketing, despesa com logística, despesa... Ele não consegue ter essa visão. Então, assim, é importante que ele tenha conhecimento da operação, ele tenha conhecimento da visão estratégica do negócio. E aí entra relatório de venda, relatório de margem, venda por categoria de produto. Então, material de construção hoje, a grande dor é o lojista reclamando muita venda de material básico. E aí, material básico, puxa a margem para baixo e o custo é alto, não sei o quê. Só que aí ele precisa olhar para esse relatório, quanto é que ele está vendendo de material básico, como é que ele planeja esse mix de produto para que ele consiga colocar dentro da loja dele produtos que façam com que o cliente que compra o material básico seja içado também a continuar o ciclo de compra da obra do cliente dentro da sua loja. Porque o que a gente enxerga no pequeno e médio, que é o público que a gente atende, que é o nosso negócio. É o nosso negócio que a gente enxerga. O pequeno e o médio, ele tem uma loja lá numa cidade pequena, ou ele tem uma loja num bairro, e ele sofre do cliente que vai lá e compra o cimento, tijolo, areia e pedra, e o ferro, cota, esmaga ele até o pescoço, ele faz o preço e chega na hora de ele vender a tinta, chega na hora de vender o piso, chega na hora de vender a elétrica, ele vai lá para uma loja especializada. Que é a parte boa do negócio, né? Que é ali onde que deixa relativamente uma margem melhor. Então, assim, como fazer isso dentro da loja, olhando para relatório, olhando para planejamento, olhando para mix de produto, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça a gestão. E aí, muitas vezes, o empresário está imbuído lá do negócio, ele está preocupado lá com a empilhadeira que quebrou, ele está preocupado com o motorista que não veio porque final de semana encheu a cara, não sei o que, ele precisa resolver o problema da logística. Ele acaba esquecendo do problema estratégico da loja dele. Ele foca naquilo que é urgente e esquece de focar naquilo que é importante. E aí acaba que passa ano, entra ano e o negócio vai ficando naquele negócio, aquele marasmo, e muitas vezes não sai do lugar. É por isso que a gente vê lojas que são grandes, alcançaram um certo porte, e aí daquele porte pra frente ela não anda. Porque, tipo, não muda. E às vezes é difícil de se manter, inclusive, isso, nesse porte, muitas vezes né? a gente vê até lojas tradicionais fechando, né? Quebrando, vamos dizer assim. Não, e é importante essa questão de venda por grupo, eu adorei também essa parte, porque a venda alta não significa rentabilidade. E aí, quando tu puxa um relatório, por exemplo, só do que tu vendeu, tu não tá olhando de verdade com um raio-x por que tu vendeu e o que tu ganhou. Porque tem uma grande diferença, né? Do quanto... Às vezes, mas o cara fatura lá 300 mil e não sai daquela casa. Mas pra ele tá bom. Porque realmente ele vai ter um momento em que tu é obrigado a aumentar tudo. Até um certo ponto, tu ainda consegue manter uma estrutura mais enxuta. Só que aí tu tem uma estrutura enxuta onde tu tem uma rentabilidade muito alta. E aí tá tudo certo. Talvez seja melhor do que tu crescer pros 500, 600, né? E daqui a pouco tu tá com um valor muito mais alto de custo. Eu acho que crescer é uma coisa muito necessária, assim, as pessoas, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro e crescer cada vez mais. Mas também não acho que seja ruim a pessoa que chegue num patamar e decida que aquilo ali é o suficiente, por exemplo. Desde que tenha uma rentabilidade boa, né? Que a pessoa consiga botar dinheiro no bolso, que tenha disciplina e olhe pro financeiro, né? Então, acho que isso é o fundamental, assim, né? Nem todos os sonhos têm o mesmo tamanho, né? Exato. Eu acho que... por exemplo, a gente tá falando de material de construção, mas tem ferragens, por exemplo, onde são familiares e que as pessoas vivem ali e já estão tranquilas naquele patamar. Ou o filho vai assumir e dar o boom, ou talvez fique sempre assim. A questão não é essa, a questão é quanto que tu rentabiliza no teu negócio, né? Exatamente, a tal da rentabilidade do patrimônio, a rentabilidade do ativo, que, assim, é uma conversa já de outro nível, porque não faz parte da rotina, infelizmente, do empresário olhar isso. Ele tá olhando ali para quanto que sobra ali no prolabore dele, quanto que ele consegue tirar ali. Ele esquece de olhar aqui, poxa, ele construiu um patrimônio, ele tem um imóvel lá que vale 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, que tá lá no depósito.
tá lá para colocar areia, colocar tijolo, colocar piso, e que talvez aquele custo de oportunidade que a gente sempre provoca o empresário, onde é que a gente passa e provoca. Tá bom, e o custo de oportunidade disso? Se estivesse alugado, se estivesse locado, se estivesse rentabilizado em outro segmento, quanto que daria? Então, o resultado tem que ser analisado partindo do custo de oportunidade. Hoje a gente vive num cenário que o custo de oportunidade não está baixo, o custo de oportunidade está alto. Então você está ali com 10, 11% de taxa de juros. Estamos em 2024, né? O pessoal está vendo no futuro, então 11% praticamente de taxa de juros aí. Então, assim, o prêmio de risco que se exige para você rentabilizar uma loja de materiais de construção não é só 11%, você tem mais alguma coisa ali. Então, você tem que olhar com esse prisma também. E aonde que a gente passa e provoca o cidadão, ele fica pensando. Nossos alunos também, nunca enxerguei a minha loja como um investimento. Eu olhando como investidor, eu sócio como investidor. Porque se eu parar para pensar, talvez em algum momento, talvez não viabilize mais esse negócio. Ou talvez não viabilize mais este modelo de negócio. E aí, como mudou muito rápido, as coisas, sei lá, de 3 anos para cá, mudou muito rápido. A indústria, você representa, você sabe. A indústria mudou muito rápido, evoluiu muito rápido o mercado, o comportamento do consumidor mudou muito. Então, talvez aquela prática que ele tinha lá de olhar a gestão, fazer um negócio, de manter muito estoque, que é o que a gente vive por aí vendo, não é mais realidade. Não é um retrato hoje do mundo em 2024. Então, eles têm que justamente entender qual que é justamente o meu objetivo. Muitas vezes tem gente que esquece por que ele abriu a loja. Ele esquece porque abriu a loja. Ele abriu a loja talvez lá 20 anos atrás para pagar a faculdade do filho. Ou para se manter porque ganhou a conta no emprego. Ou porque... E agora, ao longo do tempo, ele já cumpriu o seu objetivo, mas ele esquece que ele gerou um negócio. Ele gerou um patrimônio, tem 3, 4 caminhões, tem mais um imóvel. Talvez ele tenha lá 5 milhões de patrimônio. Ele tem que rentabilizar, igual você falou. 5 milhões de patrimônio. Quanto que isso é o custo de oportunidade para você partir e ter resultado? É uma análise estratégica. O grande investidor que olha para um negócio, quando ele vai comprar, ele olha quanto é que vale esse negócio, quanto é que rentabiliza, qual que é a perpetuidade do resultado que eu posso ter lá na frente. Então, uma coisa interessante é se olhar, que muitas vezes é deixado de lado, porque ele está focando naquilo que é urgente e esquece daquilo que é importante. Essa frase é bem forte, eu adorei. Porque se a gente parar pra pensar, realmente... Não, é a mais pura realidade, né? É praticamente apagar um incêndio a todo momento, né? E isso vem tudo que tu falou, ele vem a minha realidade lá na loja. Que agora, poucos dias atrás, o tio Zé lá tava fazendo entrega, porque não tinha motorista, tinha muita entrega pra fazer, e ele se viu obrigado em deixar, né, a nossa parte ali da gestão e ir fazer entrega. Tá tudo certo, mas... Ele não tá errado, porque o momento ele exige. Exige, não exato. Não é o dia ali que ele fez errado de ir lá fazer a entrega. O problema é que, às vezes, talvez a trajetória que a loja fez, ou o empresário levou a loja até aquele momento, exige que ele faça isso. Talvez daqui um ano para ele não fazer a entrega, ele tem que começar agora a pensar como é que ele vai fazer, o que ele vai agir. Se precisar, vai ter que fazer de novo também, né? Porque a gente tá passando... exato. A gente tá num momento que é atípico, né? A gente passou por uma enchente muito forte. Então, nesse momento tem problema de mão de obra, tem uma alta demanda de trabalho, tem que colocar a mão na massa é inerente. E só uma pergunta agora, já que tu falou ali que a parte do material bruto ali, né? Tem um número específico em porcentagem de venda do material bruto e do complemento ali? 55% tu tá dentro de uma média. 60% tu já tá com um olhar diferente. Se tem essa métrica. Olha, Maico, eu assim, não existem verdades absolutas. Mas como eu praticamente rodo 5, 6 estados, todos os meses, tenho clientes, tenho alunos em todos os estados do Brasil, então a gente tem algumas lojas que a gente acompanha com profundidade essas análises há algum tempo. E a gente, ao longo do tempo, a gente não está dentro da loja, eu sempre brinco, né? Estava falando antes, quem está dentro da garrafa não consegue ver o rótulo. Como a gente está de fora, a gente consegue enxergar as boas práticas e as más práticas. Então, ao longo do tempo, a gente foi criando alguns benchmarking de mercado. O que é os benchmarking? O que as lojas que têm sucesso tem de indicadores que são relacionados à venda por categoria, à venda por vendedor, a custo operacional. A gente criou esse aparato. E quando se fala em venda por categoria, quando a gente fala de material básico, o estudo que eu desenvolvi é que, talvez alguns que estão nos assistindo aí, talvez vão falar assim, não, mas isso aí não é realidade no meu negócio, etc. Mas a matemática que a gente chegou é que para a loja ser sustentável em questão de margem, o material bruto, que é o cimento, tijolo, areia, pedra, ferro, aquela coisa toda que tem a entrega e tudo mais, o material básico, o material bruto não pode representar mais que 34% do faturamento de uma loja de materiais de construção.
tá? Porque isso aí, ele representa um faturamento com custo alto e uma margem muito baixa. Então, o que acontece? Se eu vou olhar lojas que estão lá com 50% de faturamento no material bruto, provavelmente essa loja vai estar com muito mais de custo operacional que uma loja tradicional normal. Por quê? Ela vai ter que ter mais caminhão, vai ter que ter mais mão de obra, vai ter que ter uma estrutura de custo maior que uma outra. Aí o que acontece? É aí que tem o segredo do mix, o equilíbrio do mix. Muito menos, talvez, que o 34% para uma loja de cidade pequena, talvez vai inviabilizar o negócio das outras categorias. Ou vai inviabilizar o mercado dela. Porque o mercado, talvez, cidade pequena, tem gente lá, 40 mil habitantes, 30 mil habitantes. Você não se dá o luxo de, vou parar de trabalhar com areia, tijolo e pé. Não dá. Não. É o sonho de todo empresário. Não, tomara que abra um distribuidor aqui, porque... Não dá, porque a gente sabe que o mercado é limitado. A gente faz algumas análises de market share, então quando você está lá no mercado de 30 mil habitantes, tem uma limitação. E você precisa vender o básico para você começar a ter um relacionamento com a obra do cliente. Claro. Você precisa vender o básico para começar a ter o cadastro do cliente, ter o vendedor se relacionar com ele, para daí você conseguir ter a expectativa de vender uma elétrica, uma hidráulica, vender a cobertura e aquela coisa toda. Então, 34% é o número que a gente tem aqui como referência para trabalhar no material básico, tá? Mas o segredo não é o 34% do material básico. O segredo está nas outras categorias, que muitas vezes E eu falo muito pro nosso lojista que é o generalista, tá? Tem ferragista, tem o tinteiro, tem aquele que foca mais no acabamento. Tá falando do generalista. Uhum. A categoria que vai deixar os 34% do material básico, puxa a margem para baixo, ok. Só que aí tá o segredo de você conseguir equilibrar as outras categorias. Então, quanto que eu tenho... São 4 categorias as principais. Que depois vem piso, revestimento e porcelanato. Depois vem a parte de tintas, que aqui a gente peca muito. Tem não sei aqui em Rio Grande do Sul, mas lá em São Paulo, é uma loja de tinta em cada esquina. A gente perdeu muito, o varejo generalista perdeu muito a venda para o tinteiro. Então, a gente perde o espaço e aí a margem vai lá embaixo, mas tem que praticar uma margem mais apertada para você participar desse mercado. E o tinteiro é muito ativo. O tinteiro tá subindo a parede lá, já tá lá fazendo foto, fazendo projeto, já tá visitando com a moto, caçaveiro lá para participar dessa construção do projeto do cliente para que ele já possa ter a tinta lá projetada. Nós, do varejo de material normal, generalista, que é onde eu atuo, infelizmente a gente não tem isso. A gente tá lá preocupado com o cimento, tá preocupado com a tinta, com a elétrica, etc. E a tinta é só mais um item lá dentro. Sim. Mas é o terceiro item que melhor poderia representar faturamento dentro de uma loja de materiais de construção. Então eu falei do material básico, aí tem piso, revestimento e porcelanato, que é um grande desafio, estoque, etc. A gente pode falar isso depois. O terceiro, a tinta. O quarto vem a parte de hidráulica e o quinto é a elétrica. Aqui a gente tem 80% do faturamento de uma loja de materiais de construção. Mas onde é que fica impermeabilizante? Onde é que fica a parte de gabinete e banheiro, etc? Isso fica 20% lá, representando 2% cada categoria. Olha só, impermeabilizante, o estudo que eu fiz, dificilmente uma loja generalista consegue vender mais que 2% da venda impermeabilizante. E é um produto que, assim, a indústria... Você tem uma ideia? A indústria está fazendo trabalho de comunicação com o consumidor final para comunicar a importância de impermeabilização e etc e tal. E ela está pulando o varejista, pulando o comerciante, indo lá no consumidor final com comunicação. Porque muitas vezes nós, do varejo, não damos atenção. É mais um item lá dentro da loja. É difícil vender, o vendedor não sabe. Eu, quando era vendedor também, assim, eu corria de vender impermeabilizante, porque assim, meu Deus do céu, era vender aquele lá, da marca tal, com o nome tal, e pronto, acabou. Chegou, pediu outra coisa, eu não sei. Mas existe impermeabilizante para cada etapa da obra, para fachada, impermeabilizante para parede. Ele representa muito pouco no valor total da obra e ele dá uma dor de cabeça gigante se tu não investe no início, né? Exatamente. Então, como é importante tu chegar numa loja daqui a pouco e poder ser atendido por alguém que vai poder te atender naquilo ali com uma excelência e vai te dizer, isso aqui tu põe na parede, isso aqui é pro piso, esse aqui é legal para tu botar na tua laje. E outra, começamos a pergunta foi material básico. Quando é que eu vendo o impermeabilizante? Lá no início da obra, quando eu tô ali com o material básico, iniciando a fundação. Tem as outras etapas, mas a maior parte vai ali. Então, assim, por que eu, como varejista, não posso pensar estrategicamente o meu mix de produto para colocar essa jornada de compra do meu consumidor? Eu gosto muito de falar da jornada de compra e a experiência do compra do consumidor. Para fazer ele participar dentro da minha loja. Eu aprimorar o meu mix de produto para que eu não fique reclamando eternamente de vender material básico, aquela coisa toda. Então, ele tem que pensar justamente estrategicamente o mix de produto. Porque é isso que eu ia falar assim, eu vejo que o pessoal reclama muito sobre isso, né? O material pesado não me dá lucro, eu não quero mais trabalhar com material pesado. Mas eu não sei qual é a loja que eu tenho, assim, eu vou ter que pensar um pouco, que seja uma loja preparada desse nível para dar todo esse atendimento no cliente, para que ele possa, aos poucos, transformar essa venda e ser reconhecido, né? Ter uma identidade muito maior
como alguém que está realmente preparado para atender esse consumidor. Porque não sei bem como é que funciona. Mas eu não vejo assim isso ser tão comum nas lojas. Eu vejo o pessoal reclamar do material pesado. Acaba que o material pesado, ele é o que puxa a loja. Sim, mas ele trouxe pra dentro o pessoal. Isso. E agora que ele tá aqui, faz o quê? Tá, mas aí é que tá. Exige muito da questão do treinamento em cima dos vendedores. Sim, sim, com certeza. E aí... Mas aí que aí eu vou te dizer, aí é onde todos os lojistas que eu conheço, pelo menos, pecam. Porque assim, ó, a gente não prepara os vendedores para vender esses itens que são os que geram a riqueza, vamos dizer, dentro da loja. É que o vendedor de balcão era conhecido como só um vendedor de balcão, só que na verdade ele precisa ser um pouco técnico também, porque se a gente pensar numa loja de tinta, o cara vai saber de tinta. Isso. Se tu for numa loja de piso, a pessoa que vai te atender, ele vai saber de piso. Como que eu vou concorrer com uma loja que vai ter um atendimento especializado dentro daquele segmento se o meu vendedor não consegue ter esse conhecimento? E eu falo isso porque eu faço muito treinamento em loja, eu sou representante de piso, e eu vejo que, assim, as dúvidas dos meus clientes da madeireira, da loja de material de construção, são dúvidas, assim, que são praticamente que não poderiam existir, porque eles estão trabalhando com aquele produto, né? Muito básicas. Exemplo, qual a diferença de um piso bold para um piso retificado? Eu faço essa pergunta no início do treinamento e o pessoal fica com vergonha de me perguntar e me dizer que não sabe. Só que eu prefiro que falem. Gente, tem que falar. Porque eu sei que eles não são acostumados a vender só aquilo ali. Só que aí o cara sai dessa loja e vai numa loja de piso. Os caras dão um banho, porque eles sabem tudo sobre o piso. Então, essa é a diferença. Queria vender mais revestimento, quero vender mais abertura, que é onde tem uma rentabilidade. Tá, mas o cara sabe bem qual é a diferença de uma madeira para outra no marco, a diferença de espessura. Então, assim, a preparação é fundamental, né? Eu sempre coloco no meu treinamento de vendas, um funil ampulheta. O que é o funil ampulheta? Ele tem lá o mercado, o market share geral do mercado, e geralmente onde que eu trabalho é lojas em cidade pequena, que é mercado limitado. Você não pode abrir mão do básico. O básico, você, vou dar o luxo. Não, você não. Você volta atrás. Já tive lojista que deu luxo, vamos parar de vender tijolo. Parou de vender tijolo, 6 meses depois ele voltou, porque o cliente ele queria a cesta de produto completa. Talvez tem gente que está nos ouvindo, cidade grande já é diferente, já tem distribuidor, o cara já tá acostumado, mas cidade pequena, que é a grande maioria que a gente vai, tem essa questão de você trabalhar com o mix completo da loja e se você abrir mão, você acaba perdendo as outras coisas. Então é importante entender. E o funil ampulheta é o quê? É você fazer a conversão e você tem o mercado lá em cima, você tem a conversão, depois você tem a tua venda. Beleza. Você fez a primeira venda. A primeira venda no varejo de materiais de construção geralmente é uma venda de um valor agregado alto, só que de uma margem muito apertada e com custo grande. Por quê? Ele compra o quê? Ele compra 30 sacos de cimento, ele compra 3 metros de areia, ele compra 10 barras de ferro, ele compra lá tijolo, etc e tal. Você tem que deslocar o teu caminhão para obra, etc e tal, para levar lá a margem tua apertada. E aí a expectativa é que você venda isso e depois dê continuidade naquela obra. Só que, infelizmente, e eu gosto de usar essa expressão, tem gente que não gosta de mim por causa disso, mas eu gosto de usar essa expressão assim, tem vendedor que sofre venda numa transmissão. Literalmente, ele sofre venda. Que é o quê? O cliente veio comprar piso, ele simplesmente oferece o piso da promoção e vendeu o piso da promoção e acabou. E aí ele reclama que depois foi comprar o porcelanato lá na cidade grande, lá no home center, etc e tal. Mas ele não tem a habilidade de fazer a condução para ele trabalhar uma venda de um valor agregado, trabalhar uma venda de um piso retificado, um porcelanato, converter essa venda. Ele vende aquilo que está na promoção, porque simplesmente o cliente veio comprar piso e comprou piso. De R$15,90, de R$16,90, R$19,90. E às vezes ele ainda vem comemorar, vende tudo. Exatamente. E uma outra coisa que eu percebo também bastante, Sidney, em loja, é que o pessoal tem resistência, principalmente, para oferecer produto caro. Produto de valor agregado. Talvez o treinamento, né? E com certeza o lojista é responsável por isso, porque se eu tenho uma loja, eu preciso olhar para isso, né? Mas assim, tem um piso de 15, tem um piso de 30. As pessoas chegam na loja, eles mostram de 15 e não mostram de 30, porque acho que a pessoa vai achar caro, ou enfim, não colocam uma venda melhor de um cimento cola, porque acha que vai achar muito caro, oferece mais barato. Só que isso não sustenta bem a loja, porque a gente tem que fazer o chamariz, a gente tem que ter preço. Normal. Só que para rentabilizar, não é o preço que a gente vai vender. Vai ter o chamariz e lá vai depender da habilidade de cada um de transformar a venda. Que é o que eu falo também para eles quando eu faço treinamento. Daqui a pouco tu oferece 2 vezes mais no cartão
para aquele cliente, mas aí imagina o que ele vai levar de produto. É muito melhor a qualidade, vai ser muito mais bonito. A gente tá falando da casa da pessoa. Todo mundo quer uma casa mais bonita, né? Enfim, colocar algum produto que seja melhor. Então, tenta pelo menos. Se não der, tu volta, dá uma forçada. Se o cara não for, devolve, né? Não, Mas por 15 eu muitas vezes falo pro pessoal lá, faz uma conta. Se tu vai levar... A nossa média hoje de piso que a gente vende aí por casa ali é na média de 50 metros. Da nossa região ali, eu já entendi que é nessa casa, 50 metros por cliente. E então, cara, um piso de R$10 a mais no metro vai dar R$500. Dividido isso em 5, 6 parcelas, não vai dar R$100. Mas dá uma baita diferença Só na que casa. lá no final, tipo assim, é aquele produto que a pessoa gostou, tu entendeu? E ela vai deixar de comprar uma coisa por preço e levar um produto de qualidade, vai levar um produto que ela se agradou, que ela gostaria de ter, porque muitas vezes assim, a pessoa chega lá na loja e eu tô no atendimento. Ah, eu quero ver os mais baratos. Calma aí, vamos olhar o que a senhora vai gostar. Por quê? Porque ela tem que se agradar com o produto, porque o preço ele acaba sendo secundário. Não, ou leva no mais barato, mas já pega o mais caro, já coloca do lado junto e já põe os dois ali, já pensa o que tu queria. É obrigação do vendedor mostrar e dar possibilidades, porque assim, o cliente não compra material de construção todo dia, ele não compra um vaso sanitário todo dia, ele compra uma vez na vida um vaso sanitário. E não tem conhecimento. Ele não tem noção que tem vaso que custa 399 e tem um vaso que custa 800. E o vendedor tem medo de mostrar o de 800, de 1.200, de 1.600. E ele tem a obrigação de fazer o cliente dele colocar um vaso de R$800 lá dentro do banheiro, porque valoriza aquilo. Claro, tem o cliente que vai levar o vaso de 390 natural, é a grande parte. Só que tem cliente que tem potencial e por falta de habilidade, muitas vezes por medo do vendedor, ele acaba muitas vezes, não, vou oferecer isso aqui que tá na promoção, então eu não perco a venda. Ele não sai sem comprar. Vai ser mais fácil. Se tu pegar uma mulher, é só falar pra ela que ela não precisa lavar ali o sifão. Aquilo ali vai gerar, assim, olha, um contentamento interno maravilhoso, ela vai levar mais caro, né? Não, aqui é um gancho. Eu, quando era vendedor... Bem no início, sabe qual era a argamassa que eu vendia? Era a mais barata. O rejunte, eu nunca me esqueço, um rejunte de R$1,50 e de R$3. Adivinha qual que eu vendia? Alguém me fala, alguém vem na loja e pergunta preço de rejunte? Não. Eu vendi o mais barato, porque assim, vai que ele pergunte, né? Por que isso aqui é mais caro? Eu colocava o mais barato. Então, assim, essas viradas de chave que naturalmente todo dia em loja de material está acontecendo de você simplesmente pedir o rejunte, coloca o mais barato. Pediu argamassa, coloca o mais barato. Não tem esse exercício de trabalhar para você aumentar ticket médio, melhorar, não tem e o vendedor não tem culpa. Muitas vezes. Não, eu ia te dizer, falta isso muitas não vezes essa incompetência, né? Falta muitas vezes a orientação, porque na cabeça minha na época estava certo. Eu tô vendendo, mais fácil de vender e tá tudo certo. E eu vendia. Só que muitas vezes é a falta de capacitação, sentar uma vez por semana lá com o vendedor, explicar a diferença do piso, a diferença da argamassa A, argamassa B, o impermeabilizante, por que tem que oferecer, qual é o impermeabilizante correto. Então tudo isso é ter iniciativa. Mas daí tem muita gente que tem preguiça, muita gente que fala, meus vendedores não querem ficar depois do horário, meus vendedores são isso. Muita gente tem muito. E desculpa, tem uns montes. Tem uns montes. Só que aí reclama que o material básico está corroendo a margem, os caminhões estão quebrando, gasta muito com oficina, e aí vem todo um drama, um dilema. E aí, muitas vezes, em vez de aumentar o caixa, está lá aumentando o empréstimo, o financiamento, todo mês precisa pegar dinheiro do banco para fazer frente à estrutura da gestão da loja. Exatamente. E alguma outra pergunta? Eu tenho um cálculo para mim, tá? Que é assim, ó, custo da mercadoria vendida, 65% média, 25% entre despesa operacional, imposto ali, para sobrar 10%. É mais ou menos isso? Se sobrar 10% em tudo na tua loja, você dá para tirar o chapéu e falar assim, opa, eficiência na gestão. Se a gente olhar o DRE de uma loja que consegue tirar 10% sem fazer gambiarra na parte do imposto, dá para tirar o chapéu. E quando fala-se gambiarra na parte do imposto, a gente não precisa se aprofundar, a gente já sabe o que está falando, né? Então, assim, quando a gente olha... Você foi bem sagaz ali na questão do CMV. 65% vai representar que você tem uma margem bruta de 35%. E dentro desses indicadores que a gente estuda do mercado, o mínimo de uma loja de materiais de construção para trabalhar com a margem saudável, a mínima é de 35% a 38%. Justamente isso. Para, no final das contas, descontando imposto, custo operacional e tudo mais, para ter um resultado saudável é 8%. Só que não é o que a gente está vendo hoje no mercado. Eu acompanho muitas lojas, DRE de ponta a ponta, mês a mês. A gente está vendo aí dificuldade de atingir 5%. Então a gente está levantando a mão para o céu quando a gente consegue ver lojas... Claro, lojas com uma certa maturidade de faturamento. Sim. Você pega uma loja pequena para ter 5%, 6% de resultado é fácil. Agora pega uma loja que está lá com 1 milhão de faturamento,
que tem lá uma estrutura de custo, que como a gente falou no início, veio da pandemia com estrutura de custo inchou, e agora tá lá com funcionário, tá com um monte de coisa. Para você conseguir os 8%, que é o ideal, é um grande desafio. Então, quando consegue 5% ou quando consegue resultado, agora em 2024, é um resultado bom. É, exatamente. É a realidade. Não adianta a gente falar assim, não, tá bom os teus 10%. Não, 10% é excelente. Quem tá acima do 8% de resultado líquido, que faz a conta certa, inclusive, porque tem muita gente que, não, a minha loja dá 12%. Eu já cheguei, o cara, não, mas daí ele não coloca lá um monte de coisa, ele não faz algumas contas básicas lá na questão de logística, etc e tal. Não, mas isso aqui o caminhão não entra. Não, entra, toda a estrutura de custo entra. Então, você tem que ter essa nobreza de colocar isso na conta e entender. Então, assim, quando você faz essa conta partindo do 35% de margem bruta, é o que tem o ponto de partida. Só que, deixa eu fazer um parêntese aqui, tem muita gente que nos assiste ou pega os cortes dos vídeos que a gente fala e taca o 35% tudo em tudo lá e acabou. Não é. Não. Aí entra a parte das categorias, que cada categoria vai ter uma lógica de margem para a gente trabalhar. Então, o 35 é o que a loja precisa entregar no final das contas. É um geral, né? É um geral. Que aí entra também aquele equilíbrio das categorias. Então, o básico vai te entregar, por exemplo, vai te dar ali 24, 26, 27, 28% a categoria do básico. Ele puxa para baixo. Por isso que eu falei, se você vender 60% de material básico, jamais os outros 40% das outras categorias vão ter margem saudável suficiente para te equilibrar e chegar no 35%. Não tem como. É impossível. Então, por isso que o básico tem que estar lá um equilíbrio de 34%. Quem está nos ouvindo, talvez, eu vendo 50% de básico, dá um cavalo de pau, parar de vender tudo e para chegar nos 34%, não é assim. Aí você tem que olhar, não é você parar de vender básico, é você olhar o básico dentro da tua loja como estratégia para atrair o restante do mix de produto. E talvez preparar, né? Preparar a equipe, preparar o layout. Por exemplo, a segunda categoria que mais deve representar é o piso, revestimento e porcelanato. Como é que é a exposição? Como é que é a estrutura de mix que você tem? Muda muito rápido. Uma vez, você sabe, a indústria lançava 1 ou 2 vezes por ano. Cada 2, 3 meses está sendo lançamento novo. Sim. E aí a gente olha nos estoques lá, só tem piso antigo. Tem loja que a gente vai, tem piso que comprou na pandemia e pagou R$30 e tá lá parado ainda que não vende. E aí ele não tem coragem de fazer um saldão, fazer um feirão, aquela coisa para vender. Então assim, quando voltamos a falar margem, ela é um quebra-cabeça que não é simplesmente, vou colocar 35% ali e ponto, acabou. E não é somente também a categoria. Tem os desdobramentos das subcategorias dos produtos. Então dentro, por exemplo, da categoria de hidráulica, você vai ter lá tubos. Tubo de 100 você aplica uma margem, o tubo de 25 é outra, o tubo de 50 é outra, a conexão é outra específica. Então, para no final das contas ter esse equilíbrio. E aí o recado importante que a gente deixa aqui é assim, comece a trabalhar a gestão da categoria. Coloca um objetivo de quanto você vai vender de hidráulica, quanto você vai vender de elétrica e quanto que vai deixar de margem. E comece a fazer esse exercício. O que é o exercício? Muitas vezes, a hidráulica tem que deixar 50%. Não, se você colocar 50% de hidráulica, você não vai vender. Então, quanto é que é a elasticidade do preço, da margem que eu tenho que trabalhar ali para mim ter uma venda boa e um equilíbrio de margem saudável? Então, brincar com os números nas planilhas. Você citou o exemplo 35, gostei muito. Você está no caminho certo. O ponto de partida está correto. 35% é o que a gente entende como o mínimo ideal de margem para uma loja para construção. Só que, mais uma vez, nesse ano de 24, 23, a gente não está com isso. Lá em São Paulo tem um software que faz uma análise de 400 e poucas lojas de materiais de construção e ele coleta essas informações. E o último dado que eu vi foi mês passado, acho que estava na casa de 33, 34% a margem bruta de 400 e poucas lojas de materiais de construção, com faturamento médio de uns R$500 mil, mais ou menos. Não é loja pequena. Então, essa é o retrato da realidade. 35% é o mínimo que a loja tem que justamente atingir para começar a pensar em ter um resultado saudável. Viu? Não tô muito... Tá ótimo. Tô fazendo o tema de casa. Tô com o tema de casa em dia. Mais uma vez, a grande questão no final... Claro, não vou te investigar todos os teus números, né? Não é o caso aqui, né? No final, de fato, você planejou ter os 10%, se você tiver o 10%, tira o chapéu, porque tá legal o teu resultado. E é muito importante, que eu sempre falo para todo lojista que vem conversar comigo, assim, o contador... o escritório que está te atendendo é o que vai fazer toda a diferença. Eu vou ser bem sincero assim, que a gente teve que migrar o escritório até para se mudar, nós estávamos no presumido, a gente acabou vindo para o real. Foi uma transição bem dolorida assim para mim. Quando a gente entrou no presumido, eu tomei um susto, assim, sabe? Porque daí mudou a realidade, saiu do simples, veio para o presumido,
Não é o que eu estava acostumado a trabalhar. E aí eu fiquei patinando vários anos no presumido até encontrar um escritório que, calma aí, vem cá. Se nós trabalhar assim, nós vamos ter um outro resultado. Foi assim, essa migração que fez eu começar a entender mais esses números. Uma outra pergunta. Processo, quando o lojista revê os seus processos, melhora os processos, ele consegue reduzir o custo operacional da loja? Tu tem algum exemplo assim que consiga trazer para nós? Porque assim, eu vejo muito pessoal perdido, não tem processo, daí acaba fazendo um serviço 2, 3 vezes a mesma coisa. É essa dicotomia que justamente talvez a resposta vai aqui um pouco contraintuitiva. Da onde que a gente passa, a gente entende que quando implanta processo é para melhorar a estrutura da loja, para melhorar a organização, só que num primeiro momento a gente olha e o lojista sente isso, que muitas vezes aumenta custo, burocratiza o processo de venda, burocratiza a entrega, demora um pouco mais por causa que tem que fazer a conferência, tem que fazer a análise, tem que fazer um monte de coisa que não era feito antes. Não é que está errado implantar processo, muito pelo contrário. Talvez como começou a loja de qualquer jeitão que a gente fala no interior, muitas vezes cria-se uma cultura enraizada nas pessoas e até no próprio empresário que quando você vai implantar um processo novo, um processo simples, vamos pensar aqui, conferência de mercadoria que você vai... Uma expedição. Expedição. Ou a mercadoria que você entrega para o cliente. Meu Deus do céu, parece que é a Terceira Guerra Mundial você conseguir implantar esse processo na loja. Porque meu cliente é diferente, porque ele não pode esperar mais um minuto, porque ele quer ir pro caixa rápido, ele não pode esperar para conferir. A entrega, então, nem se fala, porque meus motoristas não vão pegar celular para fazer leitura de código de barra, não sei o quê. Então, assim, num primeiro momento, parece assim uma estrutura que muitas vezes é inviável de colocar em prática. Por quê? Por causa desse jeitão que a loja começou a trabalhar e, assim... Não tem nada de errado. Ele trouxe o negócio até ali, a grande maioria que nos assiste e os ouvintes aqui do podcast, trouxe o negócio, loja Materiais de Construção até aqui, fazendo do jeitão tradicional, do jeitão de fazer de qualquer jeito lá, e deu certo. Deu certo. Só que o grande desafio é enfrentar esse desafio. E aí o que acontece? Lojas que a gente acompanhou e que conseguiram passar, tem loja que... A gente começa, bate no muro, volta e volta pro jeitão antigo. Até troca de sistema, depois volta pro antigo, não sei o que. É uma confusão. Mas tem loja que conseguiu evoluir, só que assim, não é assim, no mês seguinte vai estar certo. Daqui 2 meses. Não, é assim, é ano. É ano de você conseguir assim, comecei agora. Comecei a ajustar os processos, comecei a escrever os POP, que é o procedimento operacional padrão. Comecei a estruturar o que precisa de fato ser feito para sair como manda o figurino. É mais de ano. É mais de ano para você conseguir trabalhar e colocar em prática isso, porque muitas vezes precisa mudar as pessoas do setor, porque tá lá o gerente da logística, por exemplo. Ele tá lá há 10 anos, ele fez conferência no papel a vida inteira. Agora faz ele fazer um romaneio de entrega lá dentro do sistema. Ele não sabe. Por mais que você ensina ele, faz o POP lá, faz toda a orientação, ele vai insistir de fazer do jeitão dele. Então, assim, esse é o grande desafio. É o desafio cultural. Não é nem o desafio da implantação, é o desafio da mente das pessoas e justamente colocar em prática. E muitas vezes o empresário acaba voltando para trás e falou assim, não, deu certo até aqui, tá bom, vou continuar e tá tudo certo. E aí, onde a gente entra em algumas situações que é o choque de gerações. Geralmente, tem gente que contrata a gente, duro falar, mas tem gente que contrata a gente para fazer essa intermediação da geração. Então tá passando de pai para filho e daí não consegue se acertar ali, tem que ter alguém no meio para intermediar isso. E aí a gente tá lá no meio do tiroteio, né? Aí a gente leva a pedrada pra... Não é que dá a pedrada no consultor, que dá a pedrada no cidadão lá, mas ele dá a pedrada no consultor para depois ele voltar lá. E é essas situações que acontecem. E muitas vezes tem sucesso e muitas vezes, infelizmente, volta para trás. Esse é o retrato da realidade. A mudança gera desconforto em qualquer situação da vida das pessoas, né? Exato. Mas o que eu percebo até, e casualmente hoje de manhã eu tava falando com um cliente sobre isso, a diferença que acontece quando uma empresa familiar começa a pensar como uma empresa maior, ela está em fase de crescimento, ela quer desenvolver. Acontece muito principalmente quando entra essa nova geração, né? De sucessão ali, que está nessa transição. Se a gente pensar numa empresa em paz, assim, onde não precisa contratar um consultor para que o pai e o filho não se matem, né? Mas que sai mais natural. Todos aqueles funcionários que tiveram ali até esse momento, eles têm um pensamento e uma forma de fazer. No momento em que a empresa começa a crescer, ela muda os processos.
E aí o pessoal não quer mais. Aí eles começam a bater de frente. Eu tenho uma loja, um caso, na verdade, de loja, que tá acontecendo muito isso, assim. E aí hoje de manhã a gente tava conversando com um funcionário muito antigo e eu falei isso pra ele. Eu falei, isso é inerente, assim, tu não tem como lutar contra. Tu vai ter que te reinventar de alguma maneira, porque as coisas estão mudando. E é exponencial, né? Porque o mundo não vai parar, o tempo não vai parar porque tu quer continuar anotando num papelzinho ali no balcão porque um dia deu certo. Deu certo, começou bem, só que nesse momento a gente vai ter que migrar. E aí eu acho que o problema maior começa aí, quando a empresa tá crescendo, que tu quer colocar um processo novo, e aí tu tem funcionários muito antigos que são competentes, eu não acho que isso é incompetência, eu acho que isso é resistência, né? E aí o desafio do lojista é muito maior, porque ele mesmo muitas vezes não tá 100% seguro de que ele quer fazer aquilo. Ele sabe que ele tem que fazer, mas não tem coragem. Daí tu vai ali, pega o teu gerente, ele que tá contigo há alguns anos, e alguns dos teus funcionários mais antigos que já colocam uma resistência, tu já começa a achar que o negócio não é bom. Volta pra trás. Só que aí volta pra trás, só que é ruim porque impede o crescimento de todo mundo, né? Só que aí tu lembra do Rafa da Carvalho que teve aqui? Sim. Aí o Rafa, que é uma loja... incrível, inclusive. Exato. Ele já tem um processo, a empresa dele já tem um processo que até quando o caminhão sai com a entrega do material, o cliente recebe um WhatsApp comunicando que o caminhão já está em rota para fazer a entrega do material dele. Isso, quando a empresa ela afina tantos os processos assim, ela entrega uma excelência para o cliente. Mas até chegar lá... Mas só que assim, ó, se tu não te colocar hoje... É o trabalho que tu quer ter. Para vencer essa batalha, lá na frente tu vai estar fora do mercado, porque vai ter empresa entregando essa excelência. Infelizmente, e é uma coisa que eu sempre defendo, que o ramo do material de construção, ele é um ramo que ele está atrasado mediante a tecnologia. Nosso segmento, ele é atrasado em relação à tecnologia. Mas, se ele não se antenar que ele precisa trazer a tecnologia para dentro dele, os lojistas que não trouxerem, eles estão fadados a fechar a loja daqui a alguns anos. E, infelizmente, é essa a realidade. Esse é o retrato. E outra, em contraste a esse, por exemplo, você deu um exemplo de um lojista evoluído. Eu vejo bastante gente evoluído. Mas eu tô para falar ainda aqui, Maicon e Sabrina, que aleatoriamente, posso chutar um número aqui, mas 80% das lojas ainda... A venda e a entrega é feita assim. É um romanê impresso, onde é que o cliente compra o arame recozido e o ferro. O ferro vai no caminhão e o arame recozido e o prego ele leva lá na sacolinha. E aí o controle que ele tem é foi. Ele escreve foi no romanê. 80% para dizer que das lojas é assim ainda. Não vou te dizer que lá na loja é assim. Eu trabalho com muitas lojas. É assim. É o foi. É um X. É um Xzinho. Nós usamos um X do lado ali. Exatamente. É o foi. Um F de foi. É um Xzinho, não sei o quê. Então, assim, eu chego e falo assim, mas é assim? Não, ele sabe, já foi, não precisa carregar o arame recozido e o prego. Sabe, mas se esquece ou se perde o papel. Não, mas não esquece, tem tudo certinho. Vai lá no depósito, tem um monte de papel pendurado, tem um monte de papel, não sei o quê. Então, assim, esse é o retrato do nosso segmento, que é só perde para, do meu conhecimento, ele só perde para um segmento, que é o ramo de agropecuária, que ainda também está junto com o nosso, ainda muito distante ainda de tecnologia e tudo mais. E vai muito tempo, eu acho que ainda para a gente ser engolido pelo mercado, porque assim, ainda tem muito... O mercado ainda está aceitando, infelizmente, é uma coisa que eu como especialista no segmento falando isso, mas infelizmente o mercado aceita ainda muito amadorismo. Infelizmente, o mercado de materiais de construção aceita muito amadorismo. Não, isso que a gente está pensando assim, ó. A gente teve uma pandemia que acelerou muito esse processo. Porque se não fosse isso, a gente estaria mais atrás ainda. Porque a gente foi obrigado a fazer coisas que... Talvez muita loja nem o WhatsApp não estava atendendo. Exatamente, imagina. O WhatsApp foi uma ferramenta, né, que a gente achou... Era um meio de atendimento durante a pandemia, né? E tem gente que não se achou com o WhatsApp ainda, hein? Meu Deus. E é uma ferramenta de venda. Tem gente, quando a gente fala WhatsApp Business, eles... O que é? O WhatsApp Business, eles falam... tem isso, é a realidade. É um mercado que a gente vive. Eu vou fazer a pergunta do Robson, que o Robson botou hoje na nossa caixa lá. Rapaz, tenho medo dessas perguntas do Instagram, hein? Mas mas ele pegou leve, Ele é nosso amigo. Com a popularização de novos materiais substituto ao material pesado tradicional, como você vê o futuro do material de construção? Retrato do que a gente acabou de falar, da tecnologia.
Então, se a gente for olhar outros mercados, Estados Unidos está muito mais evoluído na parte de construção a seco, etc e tal. Aqui a gente nem, assim, cidade grande, ok, mas cidade pequena, você vai lá pro lojista numa cidade de 30 mil habitantes, você falar disso aí, ele nem sabe que tipo de material que existe para você substituir o material de construção. Então, assim, eu entendo que é um mercado que vai mudar, naturalmente ele vai mudar, mas se você pegar um retrato da construção civil de 50 anos atrás, o que mudou? O que mudou na construção civil? Um prédio, de uma casa? Mudou muito pouca coisa. Tá? Não estou falando que não vai mudar nos próximos 50 anos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas nos próximos, sei lá, 5 anos ainda vai ser o tradicionalzão. Minha visão, tá? Olhando o mercado que a gente enxerga desse formato hoje, do básico que a gente fala e etc e tal. Outros mercados na Europa, Estados Unidos, a gente percebe que já tem um outro modelo de construção e etc e tal. No Brasil talvez demore um pouco mais. Talvez mais 5 anos a gente vai viver ainda bastante essa questão da construção civil como ela é hoje e como foi há 50 anos. Tá surgindo alguns materiais novos e tudo mais que o pessoal tem se arriscado a usar, mas não é uma coisa significativa ainda para nós. Exatamente. Tá bem... É muito conservador o nosso mercado, né? E até a mão de obra, né? Se a gente vai olhar, hoje o construtor que nós temos hoje era o construtor que era 20 anos atrás, que às vezes eu vou chegar com um produto para ele e dizer, não, eu sempre usei detergente na minha massa, não quero alvenarite, eu uso detergente. E a gente vai sabe... molhar a cerâmica para colocar. Mas tá tudo certo, misturar C1 e a C2 para dar C3. Não, é incrível. Enfim, e temos outras também. Outra pergunta. E essa é bacana, que a gente também já falou aqui e agora tu vai explicar para nós. Quais são os maiores impedimentos para o dono da loja focar no estratégico? Essa a gente já permeou sobre todos os pontos, tá? Mas quando a gente olha o empresário hoje, e não somente o do material de construção, né? A gente vai pegar o empresário geral como um todo, o pequeno e o médio. Não o pequeno ali. Ele justamente, ele não estabelece... Primeiro, ele esquece do porquê ele abriu um negócio. Que foi para justamente ter resultado, ganhar dinheiro, aquela coisa toda. E ele entra mês e sai mês, e muitas vezes ele esquece de planejar o negócio dele. E aí é muito natural e a coisa mais normal do mundo nós se acomodar e continuar fazendo as coisas da mesma forma e que cria-se uma rotina e se estabelece aquele jeitão de trabalhar e ponto, acabou. E aí o grande problema é que esse jeitão de trabalhar cria-se uma rotina e essa rotina é focada lá em resolver o problema da loja, resolver o problema do caminhão, resolver o problema não sei do que, ele vai lá no cartório assinar não sei o que, ele vai... Enfim, a rotina básica, ele esquece do que é estratégico. E eu volto para resumir a história aqui, volto naquilo que eu comecei falando. Ele muitas vezes tem tempo para resolver aquilo que é urgente, ele precisa resolver, e ele esquece daquilo que é importante. O que é importante? Ele pensar na perenidade da loja, ele pensar na perenidade do negócio. Como é que esse negócio vai estar sobrevivendo ou vai estar vivo em 2030? O que em 2028 eu vou ter que estar fazendo? O que o ano que vem eu vou ter que estar planejando para mim ter perenidade no meu negócio, visto as mudanças que o mercado está fazendo? Você acha que quanto tempo ele tira para fazer isso durante o mês dele? Não tira. Não tira. E ele vai, quando ele vai num congresso, quando ele vai numa palestra, quando ele vai numa assembleia de uma rede, etc., ele começa a ver alguém de fora falar, etc., ele começa, daí lá naquela hora, lá ele pensa naquele dia. Aí ele volta todo animado, etc e tal, ele vai, vou fazer não sei o quê. Aí ele volta lá, tem problema do caminhão para resolver, tem problema do piso que quebrou, tem problema do representante que tá lá para devolução da mercadoria, tem tudo isso e muitas vezes ele esquece. Ele esquece, não. Ele deixa de lado porque ele tem que resolver aquilo que é urgente. E aí começa essa ciranda. Infelizmente, é assim. Poderia ser diferente. Deveria ser diferente. Quando a gente olha empresas que... tem muito materiais que não tem muito pouco ainda. Lojas, dado a característica do segmento ser muito pulverizado. Mas lojas que estão evoluindo na parte de governança corporativa. Já é um assunto um pouco mais sofisticado. De você ter estabelecido dentro da tua empresa, da tua loja, boas práticas de gestão baseados na metodologia da governança corporativa. Você ter reuniões de prestação de conta, você tem reuniões de alinhamento estratégico entre os sócios, você ter reuniões para alinhar o longo prazo do negócio, para focar naquilo que de fato é importante. Para entender como é que a tua loja vai ter sustentabilidade financeira para passar por esse momento difícil de mercado que a gente está vivendo. Como é que a tua loja vai ter sustentabilidade financeira para crescer, para dobrar de tamanho daqui 3, 4 anos, que talvez é o objetivo que ele tem, mas só que está na cabeça dele. Então, assim, muitas vezes falta essa metodologia de gestão,
Não é complexo, não é um bicho de 7 cabeças. É difícil de implantar, sim, mas é uma coisa que é viável para o lojista quando ele está crescendo. O lojista que já está na casa de 1 milhão de faturamento mês, ele tem que começar a pensar nisso. Porque o negócio dele já não é mais uma brincadeira. O negócio dele já é um negócio estruturado, que tem lá, com 1 milhão de faturamento, ele já deve ter 30 e poucos funcionários, já tem uma estrutura de patrimônio, 3, 4 caminhão. Então, assim, não é mais um negócio pequeno. Então, ele precisa pensar na gestão de como que para de pé aquele negócio. Então, ele precisa parar de terceirizar, parar de terceirizar a estratégia para só momentos específicos, quando ele viaja, etc e tal, ou não fazer, e começar a delegar o que é justamente operacional, tentar estruturar uma pessoa em cada setor para trabalhar, porque tem a dicotomia de fazer o seguinte, tem um lojista pequeno que ele quer ser o bom, e ele contrata um comprador, ele tem lá 300 mil de faturamento, já contrata um comprador, um gerente, sei o quê. Quem tem 300 mil de faturamento ainda, ele tem que estar lá no balcão ainda, ele tem que estar próximo, etc e tal. Ele tem que estar comprando, ele tem que estar conversando com o representante, ele não pode terceirizar a compra para um comprador. Ele pode ter um auxiliar de compra, ele precisa estar lá conversando com o representante, conversando com o gerente que chega na loja. Ele tem que estar justamente conversando com o cliente. Até para ter as oportunidades no mercado. Exatamente. Só que daí tem essa outro lado também. O outro que cresceu, ele ficou nisso, ele continua fazendo isso. Então tem um momento certo. O momento, o ciclo de vida da empresa, o ciclo de vida da loja. E esse momento, muitas vezes, o lojista não consegue entender quando é o momento. Claro, não existe uma receita pronta. Ó, quando você fatura 550 mil, você vai sair. Não, é uma transição que ele vai fazer. Se é empresário, se é lojista, você sabe. Ao longo do tempo, você vai percebendo o quanto você contribui naquilo que você coloca a mão. O quanto que é importante o marketing tá lá no balcão vendendo hoje. Hoje, um vendedor qualificado vai lá fazer o mesmo trabalho que você, não menosprezando, mas sim, é um trabalho de venda. Agora, quanto que você contribui para o teu negócio loja, tanto sentado lá no escritório, olhando os relatórios, olhando números, pensando, conversando com as pessoas estratégicas do negócio, falando sobre o próximo passo do negócio, o próximo passo da loja. Aí sim você contribui. Então, terminando aqui a parte da governança corporativa, a governança corporativa, quando você já está estabelecido um determinado nível de faturamento, e aí eu sugiro que pesquise, etc e tal, para você implementar dentro da loja, e isso vem muito com apoio externo. Tem muita loja que contrata gente externa para fazer essa implantação da governança corporativa para justamente dar esse aparato de metodologia do novo conceito de gestão. E é muito interessante. No começo é um choque de realidade, muda muita coisa, mas quando você coloca ela e implanta ela na sua totalidade, você consegue ter outra visão do negócio, você consegue focar no crescimento, você consegue focar de fato naquilo que é estratégico, naquilo que dá sustentabilidade para a loja a longo prazo. E parar de resolver o problema do pneu do caminhão que estourou. Isso daí é um choque de realidade muito bom, muito bom. E até porque eu não sei como é o mercado de São Paulo, mas o Rio Grande do Sul é muito bairrista, assim, o pessoal aqui é muito conservador, é desconfiado. Às vezes a gente fala e vê alguns colegas consultores, enfim, algumas pessoas que já têm empresas para fazer esse tipo de consultoria. Se tu comenta alguma coisa, já acho que não vai dar certo, que as pessoas não sabem muito bem o que estão fazendo. Aqui a gente vai mudar, por exemplo de uma loja, que nem a do Rafa lá, que tem um exemplo maravilhoso e está ali funcionando, bombando, vendendo muito. E ele é um exemplo para que outras pessoas tenham a coragem de fazer. Porque só falar e chegar num lojista aqui é muito difícil, porque essa barreira que se cria é muito complicado da gente conseguir. Às vezes a gente vai com um representante na loja para dar uma ideia nova, principalmente se o pessoal é mais antigo, já se fecha uma barreira do tipo, tu quer me vender, tu tá querendo me enrolar. E na verdade não, assim, porque a gente acaba tendo experiência e o fato de ser representante não significa ser um enrolador, mas sim um parceiro. Porque foi aquilo que eu te falei antes. Eu quero que o meu cliente ele brilhe cada vez mais e venda muito mais, porque é bom para ele, é bom para mim, é uma parceria real. Então não existe mais aquela coisa do vamos empurrar. Vamos olhar para isso de uma outra maneira. Só que tem sempre que ter um case de sucesso na carta na manga. Assim, olha pro fulano, entra na página social dele, conversa com ele. A gente tá usando muito isso, né, Michael? Vamos conversar, vamos se entender entre nós. O Michael faz muito esse trabalho de conversar com outros lojistas. Eu tô em loja, vejo que tem uma dificuldade. Se eu sei que ele tem isso de bom já desenvolvido, eu já passo para ele o contato, ele faz, assim eu faço com outros, né? Mas essa resistência do nosso público aqui, não sei se em São Paulo, acredito que não, mas aqui é muito resistente. É o que mais deixa o pessoal parado, né? Trava, porque é a falta da coragem de fazer. E eu também não digo que seja nada muito assim, vamos mudar, como tu disse ali, dá um cavalinho de pau e agora tudo que deu certo
A gente vai ignorar, não. Experimenta pelo menos, abre a cabeça pra tentar. Tenta devagar, dá um passinho, depois dá outro passo, assim. Eu acho que isso é que é preciso, assim, que o pessoal precisa ter um pouco mais de clareza, né? Sim. E, enfim, eu acho que o Sidney tem que passar um tempo aqui na região. Eu acho que a gente vai precisar fazer uns 4 podcasts, eu acho, né? Pra poder carregar tudo isso de informação. É verdade. E uma outra coisa, assim, que a gente sempre fala muito importante, que é o fluxo de caixa, né? A gente sempre tá direcionando. Como é que eu pego um lojista que não tem esse fluxo de caixa hoje? Como é que ele começa a montar esse fluxo de caixa? Vamos dar uma ideia, assim, para alguém que está nos assistindo hoje e que não tem fluxo de caixa. O que ele vai fazer amanhã de manhã quando ele chegar na loja dele lá? Bom, tem que começar por aqui. Na verdade, assim, todo lojista tem o seu fluxo de caixa. E a grande maioria dos lojistas que eu vejo que eles têm fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa dele? É a conta bancária. A conta desse banco, daquele banco, daquele banco. O fluxo de caixa dele é esse, né? Quanto tem no banco, quanto tem naquele outro, quanto tem no investimento, a ponto acabou, né? Então essa é a realidade. Mas assim, eu acredito que isso não seja uma complexidade enorme como se vende implantar um fluxo de caixa. Porque o que acontece? Fluxo de caixa nada mais é que as entradas e saídas de atividades operacionais e não operacionais do negócio. Então, o que acontece? Como fazer para implantar? Eu tenho que identificar tudo aquilo que é relacionado à minha atividade operacional. Então, eu compro e vendo material de construção. Então, eu vou ter que organizar o meu sistema para me dar as informações de tudo que entra de dinheiro relacionada à venda de material de construção. Então, venda à vista, venda a prazo, recebimento de cartão, aquela coisa toda. Essas linhas básicas de entradas e receitas. Pronto. Atividade operacional, saída de fluxo de caixa. O que é? Pagamento de imposto, pagamento de despesa operacional, toda a parte de estrutura de compra de mercadoria, aquela coisa toda. Sim, simples assim você vai conseguir, de forma básica, estou simplificando bastante, obviamente, mas você vai conseguir entender o teu fluxo de caixa operacional. E aí depois tem o fluxo de caixa lá da parte da atividade de investimentos e financiamentos. Toda a parte de investimento que você tem, entra e sai investimento, e a parte de financiamentos, onde é que você busca recursos para colocar na tua empresa, vai gerar um saldo lá, o quanto que você colocou, o quanto que você retirou. E aí, no final das contas, você vai conseguir acompanhar. Mas mais importante que o fluxo de caixa, você organizar cada processo que gera informação, o mais importante é que você consiga olhar a previsão de fluxo de caixa, que é onde a gente tem muita dificuldade. O lojista ele fica à mercê da sorte. Ele abre a loja de manhã, ele vai pegar os boletos para pagar. Vamos ver se vai sobrar dinheiro hoje ou vai faltar e eu tenho que pegar. É mais ou menos assim. Falta 5. Tomara que dê 5 até o final do dia. Exatamente. Ó, tá faltando mais 500 aqui, não sei o que, vamos entrar lá. Previsão do fluxo de caixa, justamente você conseguir, depois de você olhar a parte do fluxo de caixa, você ter entrada e saída e tudo mais, atividade operacional não operacional, é você conseguir ter todos os teus lançamentos no sistema com a tua previsão. E não é uma coisa impossível de se fazer. Então, aluguel, você paga aluguel todo mês. Então, automaticamente, você vai ter lá todo dia 10 o lançamento do aluguel. Ah, eu pago lá a parcela do empréstimo, financiamento todo dia 15. O valor lá X. Estou lançando. Então, assim, o sistema vai te dar essa informação e você gera uma planilha, você gera um relatório do sistema. Não é difícil enfrentar isso. Talvez é a atividade mais estratégica e importante do negócio você organizar a partir de agora isso, porque não é um bicho de 7 cabeças. Talvez é um bicho de 7 cabeças porque ele olha, mas você não viu meus lançamentos, não viu meus relatórios, tu não viu meu sistema, tu não viu meu funcionário lá, como é que ele faz. Talvez ele tenha isso enraizado na cabeça porque ele nunca olhou para isso, então tá lá de qualquer jeito. Então, infelizmente, é o retrato da realidade, a gente não tá aqui para dourar a pílula, né? Tem gente que faz lançamento lá, paga um monte de coisa e nem lança no sistema. Então, é impossível você gerar um fluxo de caixa nesse formato. Então, a primeira coisa, ter um sistema para registrar as informações, entradas e saídas. Assim, me sinto até... é muito óbvio, básico falar isso, mas tem que falar porque é uma coisa básica. Então, tem que ter registrado, tem que ter um sistema que te dê preparo para você tirar um relatório. Se o sistema não te dá um relatório completo, fluxo de caixa, você tem uma planilha simples, entrada e saída, para você justamente entender o que é atividade operacional, o que é não operacional, e você conseguir enxergar como vai ser o próximo mês, como é que vai ser teus próximos, pelo menos 15 dias. Olha 15 dias, não fica esperando a mercê dos boletos que vão chegar, o boleto do cimento que chegou, do piso, não sei o que, para eu depois ver se eu vou conseguir pagar ou não. E aí sair desesperado, correr atrás do banco, correr atrás de R$1.500 porque faltou pagar. Não, então tem uma previsão de fluxo de caixa para justamente você fazer a composição da gestão da sua loja. E falando de fluxo de caixa, eu lembro que você falou de piso. Por que aí posso voltar só um pouquinho? Claro. Lá na parte do piso?
Aí a gente fala, né? Por que é tão importante olhar para a gestão da loja com foco no mix de produto? Você vende piso, revestimento e porcelanato. O prazo que a indústria de piso cerâmico hoje dá para o lojista é um prazo, o mercado, né, no dia de hoje, é um mercado que a gente vê que tem um prazo saudável, um prazo de 45, 90, 120, 150, tem alguns casos até 180, 210 dias. E aí quando eu falo de 20% que você tem que vender na tua loja de piso, revestimento e porcelanato, é por isso. Porque você consegue trabalhar com o dinheiro da indústria, da fábrica, do fornecedor. Você consegue girar esse produto e você consegue trabalhar o teu ciclo financeiro para não ter problema de fluxo de caixa. O cimento você tem que pagar com quanto? Você consegue 30 dias no cimento? 7 dias. Você consegue 90 dias igual o piso? Não. Então você tem que comprar o cimento, pagar para depois já estar vendendo. O ferro, o aço é a mesma coisa. Isso. Então assim, quando se fala de fluxo de caixa, não é simplesmente só o fluxo de caixa. Mas eu olhar também... Os itens que tu trabalha que vão te ajudar na diluição. Exatamente, na composição disso. E aí quando a gente consegue trabalhar com... Por que, por exemplo, loja de acabamento? Loja de acabamento, se souber trabalhar e ter gerenciamento de estoque, quando olha para a parte do piso, revestimento, porcelanato, ela consegue fazer o ciclo financeiro ser quase que zero. Ou seja, ela coloca dinheiro e já tira o dinheiro. Por quê? Ela consegue vender, ela consegue receber do cliente para depois pagar o fornecedor. Isso é a magia do mundo financeiro. Trabalhar com o dinheiro do fornecedor, trabalhar com o dinheiro do banco, trabalhar com o dinheiro de terceiros. Mas só sair da tua pergunta ali, mas que é importante porque tudo está conectado. É uma engrenagem. A gestão financeira, a gestão de uma loja é uma engrenagem. Não é só o cimento que é importante, não é só o fluxo de caixa, não é só o vendedor, não é só o impermeabilizante. Tudo é uma engrenagem. Tudo é uma engrenagem que no final das contas vai te dar o 8% de resultado líquido no final que é importante para a loja. E assim, a gente falando desse jeito parece muito complexo. E de fato não é tão simples, né? Mas depois que isso tá resolvido, que isso tá organizado lá de uma forma correta, de sistema, todo mundo trabalhando do mesmo jeito, bem claro e alinhado, é só tirar um relatório, né? E aí tá tudo na tua mão, assim, tu consegue ter isso com muita clareza e muita rapidez, assim, pra resolver. E até se der um BO, por exemplo, tu conseguir ver qual é a forma que tu vai resolver esse teu problema. Mas tu precisa ter, né? O só tirar o relatório, até você construir esse só tirar o relatório, tem um time, né? Processo enorme. Com certeza tem. Mas esse tempo vai passar de qualquer jeito. Exatamente. Então, assim, vai demorar, vai dar um processo, é uma dor de cabeça, talvez tenha que trabalhar mais no início, sim. Mas no final das contas lá, tu só vai tirar um relatório. Exatamente. Tu vai só aprimorar, porque vai aparecer outras coisas, tu vai aprimorando o teu sistema, vai alimentando os seus dados ali. Mas vai ser só tirar um relatório. Tu vai ter tudo na palma da tua mão com muito mais facilidade. Lembrando que tu dá a dica do que é importante de relatório. A gente não tá falando em inventar, a gente tá falando em fazer o que tem que ser feito. O que é realmente o importante, né? Isso. Então, assim, é ruim de a gente falar sobre isso, porque... né, eu não sou lojista, eu sou representante, eu tô na loja de outra forma, o meu trabalho é diferente do trabalho mais complexo disso. Mas eu vejo quanto os meus clientes passam trabalho por negligenciar e por terem medo de fazer esse processo. Né? Às vezes a gente pensa que talvez... Eu vejo que talvez eles achem que vão quebrar se fizerem isso, se enxergarem o que é real. Só que eu acho que é bem o contrário, assim, eles vão conseguir ter na mão a informação que eles precisam. E essa informação é valiosa para que ele possa contratar melhor, para que ele possa investir melhor. Por exemplo, hoje de manhã eu estava numa loja que a gente estava debatendo sobre a questão do piso, sobre a forma que seria feita a obra para a exposição nova, que é uma loja que está vendendo muito piso. E aí ela me falou assim, mas eu vou ter que fazer um investimento muito alto, né? E o pessoal aqui não tá querendo e tal. E aí, nesse meio tempo, veio um pessoal lá da rua reclamando sobre a questão do forro de PVC, de ter várias tonalidades diferentes, porque comprou de muita gente por conta da enchente. Só que aí sobra um pouco de cada coisa lá no pátio. Um pouco de cada marca, tu não consegue vender, porque é diferente. E aí acontece que o pessoal do pátio já coloca pro lado, aquilo ali é uma coisa que é barato, assim, né? Não é uma coisa de grande resistência. Quebra tudo e aí, seguinte, é lixo, é que nem ponta de piso. Aí teu lucro virou... Aí eu falei, mas tu já parou pra pensar que esse produto que tá ali agora, que vocês não estão olhando pra ele, vai ser daqui a pouco que estaria financiando a tua obra pra tu melhorar aqui no piso? Então, é o teu lucro que tá ali. Só que se tu não olha pra isso, se tu não encara isso de frente, tu acaba perdendo muito dinheiro. Aí entra muito dinheiro na loja, tem um fluxo alto, só que no final das contas... Quando tu vai pegar, não tem quase nada na tua mão, né? E aí é isso que eu acho que as pessoas precisavam organizar para que isso parasse de acontecer. Já que é pro pessoal trabalhar, vamos trabalhar ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Que a loja, ela tá ali para ganhar dinheiro, né?
Todo mundo, né? Tem? Até porque o pessoal trabalha no material de construção, você trabalha muito, né? Lojista trabalha bastante, né? Sai mais tarde, chega muito cedo, até que tu chegue lá no final do tirar um relatório, tu trabalha pra caramba. Então, pô, se é pra trabalhar, tu abre mão de tanta coisa, né? Família, momentos, pra que o teu negócio dê certo. Então, daqui a pouco mergulha com profundidade. Se tu não tem ainda todas as habilidades necessárias pra resolver a situação, então contrata pessoas que possam te ajudar, que saibam sejam especialistas naquele processo e que possam ir ali te dar um macete do teu caminho. Olha, isso aqui tu faz, isso aqui não sofre tanto. Segura aqui na minha mão. É por aí. Deixa que eu te levo. É bem isso aí. Eu acho, Sabrina. Sim. Eu acho não. Eu acho que a gente vai ter que marcar vários horários aqui. Eu tenho certeza que nós vamos ter que fazer outras gravações. Tem muito assunto pra gente tratar. Tenho certeza que tem muito lojista que ainda vai ficar com dúvida sobre essa gestão financeira aí, porque a gente deu uma pincelada em vários assuntos aí, né? Mas também já serve também pro nosso lojista que está nos acompanhando no canal, já se inscrever no teu canal também no YouTube, já acompanhar o teu material, que tu entrega muita coisa e muita coisa de muito valor e de gratuito, né? Assim, Exato. Eu mesmo costumo acompanhar as lives ali e olhar teu material no YouTube, e é um material muito rico para nós que somos lojistas. Só que, claro, mais uma vez, o lojista tem que sair do operacional e começar a assistir os vídeos para começar a entender que ele tem que estar, né, dirigindo o negócio dele, não trabalhando no negócio dele, né? E tem muitos outros assuntos, que nem logística, treinamento de vendas, né, que a gente tem que tratar aqui ainda dentro do nosso podcast. Mas também estamos encerrando, né? Sim. A gente ficou tão feliz com a tua vinda aqui no podcast, né, Michael? A gente estava super ansioso e a gente tinha total consciência de que por mais que a gente tentasse abordar tudo, não ia dar tempo, né? Porque é muito assunto, né? E a questão dos teus cursos ali, que eu também vi, assim, que tu oferece bastante isso, né? E é gratuito. Obviamente tem os cursos que não são, né? Mas tem os gratuitos, de repente, para começarem a pensar diferente. Olha um gratuito. Foi o que eu disse, assim, o degrau, né? Olha um gratuito. Daqui a pouco faz sentido. Tem um monte de gente que te conhece aqui na nossa região. Pergunta, procura, né? Alguém que possa falar. Investe nesse curso, né? Até para ter mais liberdade ali na frente de todos os gêneros. Liberdade de tempo, de financeiro, menos preocupação. Porque acaba que é um estresse a loja quando tá tudo uma bagunça, né? Então, fica a dica, né? Exatamente. E assim, ó, vai comprar um treinamento de vendas, vamos supor. Tu vai treinar toda a tua equipe com o valor de um treinamento. Sim. Né? Que é um investimento muito baixo, vamos dizer assim, pro resultado que pode gerar, né? Com certeza. E assim, a gente precisa disso. Eu vejo que é a prática, como tu falou, assim, a gente precisa estar praticando isso. Que a questão os lojistas, eles vão só naquela palestra e tal. Talvez 20% dos meus lojistas hoje, numa carteira aí de 120, 130 lojas, procuram realmente uma palestra ou veem alguma coisa de fato, né? Dos que eu atendo, pelo menos. Então, já é muito baixo o número, né? Então, eu acho que deveria ser isso, assim. Eu vejo que a gente precisa tanto disso, vai ser tão bom para todo mundo quando isso começar a acontecer, né? Então, eu acho que as pessoas olharem, assim, e começarem a se permitir a ver pessoas como tu, por exemplo, que tem toda uma base no que tá falando, sabe o que tá dizendo, tem muitos cases de sucesso já, né, do Brasil inteiro. É uma baita oportunidade, né? É por agora que acontece o teu curso, né? Por esses dias, né? A gente tá sempre fazendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, semana que vem aí tem um grande evento que a gente vai fazer de 4 aulas chamado Operação Resgate, que é justamente mostrar para aquele lojista que ainda tá com dificuldade na venda em 2024 e como que ele consegue colocar um plano prático para colocar a loja nos trilhos ainda em 2024. Então, a gente vai falar de marketing, vai falar de precificação, o processo de venda, treinamento de vendedor. A gente vai dar um plano justamente para que ele consiga justamente fazer a venda acontecer e buscar o resultado ainda em 2024. Então, a gente vai fazer semana que vem. É 18, 19? 19, 21, 23 e 25. Eu vou me empenhar 4 noites, segunda, quarta, sexta e domingo, ao vivo. A gente vai fazer todo esse aparato. A gente está preparando com muita intensidade. E outra... É um conteúdo lá que a gente vai entregar com muita profundidade, material, plano de ação para colocar em prática. E, de fato, tem que querer. Não é simplesmente estar lá assistindo igual a sessão da tarde. Tem que estar lá para justamente querer, colocar em prática e colocar na loja que vai fazer a diferença. Tá com um caderno anotando os insights e... Exatamente. Vai ser no teu canal do YouTube? Vai ser no canal do YouTube, exatamente. Legal.
Acho que também a gente consegue entrar no link ali direto também pelo teu Instagram, né? Isso, tem meu Instagram, @SidneyLastro. A gente tem lá todo o canal de comunicação que a gente faz, leva muito conteúdo, inclusive o nosso conteúdo, ele não é só um conteúdo focado só numa transcrição, a gente traz uma abordagem mais macroeconômica também, você chegou a ver os vídeos, né? Como é que está o mercado de uma transcrição a nível de empregabilidade, como é que está os indicadores macroeconômicos que justamente conversam com o consumo de materiais de construção. Então eu faço um estudo um pouco mais profundo somente de olhar a gestão. Não, vou um pouco além para justamente conversa com o economista, enfim, eu tenho um aparato de informação para levar o que eu sinto e sentia quando eu estava estudando o segmento que não tinha informação. Por isso que no início falei, esse ponto de contato que vocês têm aqui do podcast com empresários é muito importante para o empresário que quer, obviamente, acesso à informação. Então, assim, quem quer justamente acesso à informação, busca, tem muita coisa na internet, embora ainda seja muito limitado o nosso segmento, mas tem muita coisa na internet que possa trazer informação e talvez uma informação que você traz, você consegue mudar talvez a realidade da venda da tua loja por uma informação, um insight que você teve. Então é importante trabalhar isso. E para fechar, Sabrina e Maicon, eu sempre gosto de falar para as pessoas, utilizem o seu potencial mental. O que é o potencial mental? É o quanto que eu posso aprender de coisas diferentes durante um dia. Nós, como seres humanos, podemos aprender um número limitado de coisas. A gente pode aprender um número limitado de coisas durante um dia. Só que a gente não pode, talvez a gente perdeu o potencial mental de um dia, a gente não pode, amanhã eu aprendia 5 coisas durante um dia, amanhã eu vou aprender 10 para recuperar. Então você não recupera. Então, cada dia que você perde, você está perdendo possibilidade de você evoluir. E eu vejo muito empresário que acabou ficando parado no tempo porque não aproveitou o seu potencial mental. E aí ele se atrofiou. E aí talvez ele tinha um potencial mental enorme, que ele podia aprender muita coisa e está evoluído. Ele está perdendo para o concorrente dele, que é pequenininho, que ele é uma pessoa talvez que está aproveitando o potencial mental que é menor, mas ele está aproveitando todos os dias. E ele está fazendo diferente. Daqui a pouco ele vai ver esse concorrente crescendo, e muitas vezes está ultrapassando ele na questão do mercado. Então, aproveite o que a gente chama de potencial mental. Aprenda um pouquinho todos os dias. Pílulas de conteúdo. E não é ficar vendo Reels do Instagram, não. É você entrar num canal do YouTube, entrar num podcast como esse, você pesquisar sobre macroeconomia, pesquisar sobre o mercado, para entender o que está acontecendo e o impacto que isso tem na gestão e no negócio dele, loja de materiais de construção, seja representação comercial, qualquer outra coisa. Então, aproveitem isso, porque hoje não é problema de informação, excesso de informação, na verdade, a gente tem problema de excesso de informação, a gente tem que saber filtrar. Então, por isso que você tem que ter habilidade para justamente saber o que você vai filtrar de informação, o que você vai consumir. Mas aproveite o potencial mental que ao longo dos anos faz a diferença. Não é uma coisa que vai fazer a diferença, é várias coisas ao longo do tempo que vão fazer a diferença no sucesso de uma loja, de uma transcrição ou de qualquer negócio. Sim. Quando a gente vê lá o cara no sucesso, lá feliz, né, já estando num outro patamar, a gente fica, nossa, que legal. Mas quanto aquela pessoa abriu mão de coisas e teve disponível para se reinventar, e teve disponível para começar do zero e para ver, ir atrás e conhecer gente e fazer contato, né? Conversar. Isso tudo gera tempo, assim, é um trabalho que a gente vai ter que fazer e são coisas que a gente abre mão. Porque, como eu te falei, o tempo passa igual. Como que tu vai estar lá na frente depende só de ti, né? Exato. 2 pessoas iguais, com atitudes diferentes, vão ter uma vida diferente. Exato. É escolher pra ti o que é mais importante, até porque passa voando, né? Quando a gente vive, é a soma das escolhas, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Então tá, vamos encerrar agradecendo mais uma vez a tua presença, né? Isso aí. E aí vai falar dos nossos patrocinadores? Vamos, né? Vamos agradecer então a Angelgrez e a Angeltec, Indústria T-Docs, Brasil Esquadrilha, e loja, que fica o QR Code passando aí na tela aí durante o programa. X10, forro de PVC. Tintas Killing, pintou tinta gaúcha. E o apoio da Rede Alternativa. E BISC Laboratório Criativo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Papo de Balcão Podcast. Conversas com quem vive a realidade do mundo empreendedor e a fascinante indústria de materiais de construção. Patrocínio: X10 Forro PVC, Angelgrez, Angeltec, Eloja 360, T-Docs Produtos de Qualidade, Leão Metais Sanitários, Brasil Esquadrias. E apoio: Rede Alternativa e BISC Laboratório Criativo. Venha fazer parte dessa conversa você também.